Ok, pessoal, então, dando continuidade à segurança e saúde nos trabalhos em espaço confinado, agora a gente fala um pouquinho sobre o preenchimento da permissão de entrada e trabalho. Então a gente vai comentar um pouco aqui como que se assemelha, né, a permissão de entrada e trabalho, onde as principais informações relacionadas ao nome da empresa, né, então justamente o caráter informativo para a elaboração dessa PET. Então, o nome da empresa, o local do espaço confinado, o número do espaço confinado para aquelas empresas que possuam, né, vários espaços confinados, e esses espaços confinados recebem uma determinada identificação. A data e o horário da emissão dessa permissão, data e horário do término, o trabalho que será realizado, então, brevemente aqui descrever o trabalho que vai ser realizado. Quem são os trabalhadores autorizados a realizar o trabalho, vigia, né, a equipe de resgate, também os componentes da equipe diretamente ligada à atividade de resgate em situação de emergência, e o supervisor de entrada, que é quem vai estar preenchendo essa permissão, né, ou se não o técnico em segurança. Ok? Aqui embaixo já são detalhados os procedimentos que devem ser completados antes da entrada. Então, por exemplo, o isolamento foi realizado, sim ou não. Então, aqui praticamente é um checklist, né? A gente sabe que tem que fazer o isolamento, então, claro que a resposta vai ser sempre sim. Então, é um checklist, né? O teste inicial da atmosfera, em que horário foi feito, né? O uso ali do oxímetro, do detector de gás, né? A porcentagem de oxigênio presente no espaço confinado. Aqui, se há presença de produtos inflamáveis, né, o limite inferior de explosividade, gases, os vapores tóxicos, né, em pontos por milímetro. Poeiras, presença de poeira, o nome legível e a assinatura do supervisor dos testes, bloqueios, travamentos. Então, várias informações aqui, tá? Claro que muitas aqui é importante um curso específico de NR33, né, para conhecer essas informações, tá, mas diretamente ligado a quem vai ser o responsável, que é o supervisor de entrada, que tem que estar preenchendo todas essas informações, ok? Outras informações com relação à iluminação geral, procedimentos de comunicação, procedimentos de resgate, de proteção de movimentação vertical, o treinamento de todos os trabalhadores, se existe e se é atual, os equipamentos de monitoramento, se são certificados, né, pelo Inmetro, lanternas, roupas de proteção, extintores, capacete, botas, luvas, equipamento de proteção respiratória, cinturão de segurança, né? Tanto para o trabalhador autorizado como para a equipe de resgate, escada. Então a gente repara aqui que o preenchimento dessa PET é um checklist de todos os equipamentos necessários, né? Aqui dando continuidade a todos esses equipamentos, né, finalizando aí com procedimentos que devem ser completados durante o desenvolvimento do trabalho, permissão de trabalhos a quente, são aqueles trabalhos, né, onde há existência ali de risco de geração de calor, né, risco de atrito, centelhamento, descarga elétrica, ok? Então, procedimentos de emergência e resgate. Aqui, nesses procedimentos, os telefones necessários numa situação de resgate, assim como telefones de ambulância, de bombeiros, responsáveis pela segurança da empresa. Então, nesse ponto aqui, ocorre, né, é colocado o detalhamento, tá, para uma situação de emergência facilitar, tá, o contato. Ok? Aqui a entrada não pode ser permitida em algum campo, se algum campo não for preenchido ou contiver a marca na coluna não, tá? A falta de monitoramento contínuo da atmosfera, alarme, ordem do vigia, qualquer saída de toda a equipe. Aqui então entra as observações da permissão de entrada.
ok? Aqui com relação à sinalização, né, para identificação de espaço confinado, então a sinalização entre essa simbologia aqui de perigo, né, tem que estar visível no espaço confinado. Aqui o glossário, né, onde vários termos aqui podem ser consultados, para nível de consulta mesmo. Então, abertura de linha, alívio, a APR, o que significa, área classificada, atmosfera IPVS, avaliações iniciais, né, e outros termos mais aí, tá, que é possível encontrar na NR, ok? Aqui já a NBR 14606, que fala sobre os postos de serviço. O objetivo, né, é o estabelecimento dos procedimentos de segurança para a entrada em espaço confinado em postos de serviço. Neste caso, está restrita a entrada em tanque subterrâneo, né? Então, aqui essa NBR trata sobre a entrada em tanque, abaixo do nível do solo. Ok? A referência, a norma relacionada a seguir, contém disposições que, ao serem citadas nesse texto, constituem prescrições para essa norma. As edições indicadas, né, estavam em vigor no momento dessa publicação, como toda norma está sujeita à revisão. Tá? Recomendo-se aquelas que realizam acordos com base nessa. Tá? Aqui só algumas informações complementares, né, dentro da NBR aí. Tá? Aqui tem até o meio de contato aqui da ABNT, okay? Associação Brasileira de Normas Técnicas. Aqui as definições, né, previstas que estão aí contidas na NBR 14606, que trata sobre postos de serviço, né, onde definições quanto a tanque subterrâneo é o tanque instalado no subsolo. Boca de visita de um tanque é a abertura localizada na geratriz superior do tanque que permite o acesso ao seu interior. É justamente a boca de entrada, né? Ok? Por isso que chama boca de visita. O trabalho a frio, né? Aquele que não requer o uso de chama, né? Operação que resulta em temperatura elevada ou centelha. E trabalho a quente, aquele que requer o uso de chama, ou operação que produza temperatura elevada ou centelha. Acesso ao tanque instalado, os procedimentos iniciais, né? Então aqui ele reforça alguns procedimentos. Processo de limpeza do tanque subterrâneo, o responsável deve possuir autorização ao órgão fiscalizador de proteção ao meio ambiente, local para descarte de água contaminada quando for usado. Aqui ele está dizendo que o responsável tem que ter autorização, no caso aqui de São Paulo, né? Tem que ter autorização aí da CETESB, que é o órgão responsável pelo meio ambiente. Aqui ele fala sobre a área de segurança nesses trabalhos em tanque instalado. Então a área de segurança, né, é considerado o mínimo aí de 7 metros de raio, ok? A distância, considerar como centro os bocais do tanque, tem que ser isolada essas áreas com fita e suportes, placas de advertência, ok? O objetivo é informar a proibição de produção de chama ou centelhamento, fumar próximo ao local e o acesso de pessoas não autorizadas. O uso de extintores de pó químico de 12 kg, então pelo menos 2 em intervalo regular. E na possibilidade de presença de vapores inflamáveis, né, dentro da área, manter desligado o sistema elétrico, ok? E etiquetado com advertência. Então aqui a gente fala o sistema de bloqueio que evita, né, qualquer risco aí de acionamento, né, mesmo ele estando desligado, o risco de qualquer pessoa tentar religar e aí trazer um risco, né, devido à presença de vapores inflamáveis. Não deve não ligar o equipamento, então justamente esse bloqueio vai garantir isso, né? Nas suas chaves elétricas, exceto os adequados para áreas classificadas, serão utilizados no serviço. Internamente, a área de segurança somente é permitido trabalho a frio. Então a gente está considerando aqui tanque subterrâneo, né, com presença de vapores inflamáveis, então somente, né, é permitido trabalho a frio, ou seja, trabalho a quente é proibido. Quando o tanque estiver aberto, não deve permitir seu interior presença de produto na fase líquida, né, e no posto de serviço descarte de combustível em qualquer tanque, tá? Então não deve ser descartado o combustível em qualquer tanque sem qualquer controle, né? E o interior
a presença de produto na fase líquida, né? Então ele está falando o produto é o produto inflamável, tá ok? Aqui o anexo A é importante a lista de verificação, que é a lista de checklist semelhante, tá? A da permissão de entrada da NR33. Então os principais itens do checklist. Tá? Retirada do combustível através de bomba apropriada, então o combustível remanescente tem que ser retirado. Não pode restar no tanque mais que 5 litros. Então 5 litros ainda é permitido. Superior a isso, tá? Não pode haver devido risco. Okay? Então, utilizando ar, água no estado líquido ou vapor, deve-se retirar o restante, tá? Então a água pode ser usada, ela estando líquida ou vapor, ok? Ou o ar mesmo pode ser retirado. Ao utilizar água no estado líquido, tomar cuidado para que não ocorra extravasamento do combustível, né? Então ao jogar a água esparramar o líquido combustível para outras áreas. Operação de descarte de água contaminada, aprovação do órgão ambiental local, monitorar a presença de gases ou vapores inflamáveis, o nível de explosividade na área de segurança. Então, o explosímetro, né, pode ser usado para detectar esses níveis, tá, de gases ou vapores inflamáveis. Tanque sem boca de visita, retirar tampa extratora de válvula simultaneamente com o tubo de sucção e a válvula de pé. Abrir a tampa do tubo de descarga. Tá? Então aqui ele está dizendo que a tampa extratora de válvula, tá, é uma tampa presente no reservatório, tá, simultaneamente com o tubo de sucção, tá, e a válvula de pé. Então o tubo de sucção e essa válvula de pé, ela tem que ser retirada junto com a tampa extratora, né? E abrir a tampa do tubo de descarga. Então, um procedimento aqui, claro, né, tem que ser feito na prática, conhecer o tanque, mas é um procedimento necessário e previsto na NBR. Quando houver tubulação de sucção com válvula de retenção na sucção da bomba, desconectar essa linha na referida válvula. Ok? Então, é procedimento aí que deve ser feito na prática, né? Então, só para conhecimento de que na NBR, a NBR exige esse procedimento. Bem como a NBR também está previsto desgaseificar o tanque, né, utilizar essas aberturas para desgaseificação. Então essas aberturas que a gente falou das válvulas, né, tem que ser utilizadas para retirada dos gases inflamáveis. Se a medição da atmosfera no seu interior tiver concentração de vapores inflamáveis menor ou igual a 10% do limite inferior de explosividade, estará liberado para trabalho a frio. Então, a porcentagem menor que 10% do limite inferior de explosividade, né, aí estará liberado o trabalho a frio. Como que se mede isso? Né, com o explosímetro. Então tem que ter um equipamento específico para essa medição. Ok? Ainda o início do trabalho de escavação, a abertura da boca de visita, deverá alcançar a superfície superior. Tá, aqui não tem nada importante para a gente, mas desculpe. Medir o nível de vapores inflamáveis nessa região externa ao tanque. Somente iniciar esta operação na ausência de explosividade, né? Então, para medir o nível de vapores inflamáveis, tem que ter a certeza que não está com risco de explosividade ou valores admitidos acima. A abertura da boca de visita só pode ser feita por processo a frio, né? Então a boca de visita só pode ser feita através de processo a frio. As ferramentas utilizadas nesse processo podem ser manuais ou pneumáticas, não sendo permitido qualquer outro tipo, ou seja, não pode ser qualquer ferramenta elétrica, né, que possa gerar aí mecânica, gerar qualquer elevação de temperatura ou centelhamento, né, com risco aí de explosão. Okay? Os tanques com boca de visita, conectar tomadas, linha e demais equipamentos e abrir a tampa do tubo de descarga. Tá? Aqui ele repete tudo que a gente já comentou, então que os vapores têm que ser menor que 10% do limite de explosividade, né? A abertura da boca de visita somente após desgaseificação do tanque, a possibilidade de presença de vapores oriundos de contaminação anterior, solo ou outra origem, no caso do sistema, aqui também não é importante. Procedimentos finais, após a abertura da boca de visita, insuflar ar,
na vazão mínima de 0,5 metros cúbicos por segundo, né? Então a boca de visita, né, após a sua abertura tem que ser insuflado ar para retirada de vapores. Duração da insuflação permanente até a conclusão do serviço. Tá? Então, os serviços são realizados com essa insuflação de ar para eliminar qualquer risco. Né? Tá? Então, monitorar a explosividade, concentração de oxigênio, garantir mínimo de 19,5% em volume, duração até a conclusão do serviço. Então, essa garantia, tá, é possível através dessa insuflação de ar, né, e o mínimo tem que estar em 19,5% em volume. O trabalho a frio, tá? O trabalho a frio e trabalho a quente. Se a medição da atmosfera do seu interior tiver concentração de vapores inflamáveis menor, né, estará liberado para trabalho a frio. Então, ainda continua aquela regra, né, o trabalho a frio somente com concentração menor ou igual a 10% do limite de explosividade, tá, que pode ser medido através do explosímetro. Trabalhos a quente, monitorar o nível de explosividade interno e externo, estará liberado somente quando o nível for igual a 0. Né? Então, o nível de explosividade sendo igual a 0, aí pode ser realizado o trabalho a quente. Fora isso, é proibido, ok? Deve ser emitida a permissão de trabalho, assinado por pessoa responsável, autorização escrita. Observação é considerado trabalho a quente quando ocorrer jateamento com material abrasivo e ar comprimido. Então, jateamento com ar comprimido também é um risco porque gera atrito e elevação de calor, né, de temperatura. Segurança. A empresa contratante deve emitir autorização por escrito para a entrada de pessoa no interior do tanque. Tá? Então, a contratante, a empresa que contrata, ela tem que emitir essa autorização. Entrada no interior do tanque para qualquer serviço é restrita a somente uma pessoa. É obrigatória a presença de outra vigia na parte externa. Então, a NBR 14606 está previsto aí somente uma pessoa, tá, entrando em ambiente interno, ok? Então, é totalmente diferente aí do simplesmente o espaço confinado, conforme a NR33. Então, 14606 especifica aí uma situação diferente. É obrigatório o uso do cinto de segurança 3 pontos ligado a uma corda que estará com o acompanhante do lado externo. Deve ser usado o sistema que permita de modo rápido e seguro a retirada de pessoas em caso de acidente ou mal súbito, equipamento do tipo tripé. Tá? Então é importante que essa pessoa que adentre a esse espaço confinado tem que estar presa a um cinto de segurança de 3 pontos. Ok? Para retirada o mais rápido possível em caso de emergência. Aí aqui a gente fala sobre a lista de verificação, o checklist, né, também é simples, tá? Entra o nome da empresa, o número do tanque, o do espaço confinado, a data dessa verificação, o horário, né? Aqui as mesmas perguntas, né? A concentração de O2 está no teor estabelecido, né? O espaço encontra-se limpo e descontaminado, então, né, sim ou não. As áreas adjacentes se encontram limpas, o tanque está sendo adequadamente ventilado, né, a vazão de 0,5 metro cúbico por segundo, a presença de vapores ou gases está sendo monitorada, o EPI correto está sendo adequadamente usado, a iluminação é adequada, toda a área está adequadamente isolada, a iluminação de emergência está disponível, a região de acesso ao tanque está corretamente demarcado, todas as fontes de ignição foram afastadas, o vigia foi previamente instruído, o equipamento de resgate foi instalado, foi providenciada a autorização de entrada, o pessoal autorizado apresenta condições físicas para trabalhar em espaço confinado, todos foram orientados quanto ao risco de procedimento de emergência, todos os equipamentos e ferramentas a serem utilizados são do tipo adequado, foi inspecionada a qualidade dos materiais a serem levados para o local de trabalho, observações, aqui o nome do responsável, visto, tá? Então são perguntas básicas aí para a realização do trabalho em tanque, ok? Em tanques de serviço, ok?
Então, da NBR 14606, né, ela é bastante importante, ela é bem resumida, bem simples, tá? Mas que tem que ser seguida, né? Tem que ser consultada em caso de dúvida. Tá? Então, uma NBR bastante importante e complementar, né? Acaba complementando a NR 33. Tá? Então, continuando aí em segurança nos trabalhos em espaço confinado, né? Aqui a gente vai entrar com mais alguns detalhes. Então, por exemplo, né? Segurança em espaços confinados. Com relação ao espaço confinado, o objetivo do treinamento para empregados e para quem estiver supervisionando deve incluir a capacidade de demonstrar compreensão do seguinte: o empregado deve demonstrar competência para entrar e trabalhar em espaço confinado, a natureza e a localização dos riscos associados a espaços confinados, identificação, avaliação dos perigos existentes, todos os riscos biológicos, químicos, físicos encontrados no espaço confinado, exemplo, ruído, calor, pressão, afogamento, eletrocução, procedimentos de segurança associados ao trabalho em espaço confinado, incluindo comunicação, dispensa temporária de funcionários, etiquetamento, além de outros procedimentos de isolamento, métodos de controle e suas razões e como utilizá-los apropriadamente, instruções quanto ao uso correto de controles de engenharia, práticas de trabalho seguro e reconhecimento de fatores prováveis de diminuição do desempenho por parte do empregado, conteúdo de uma permissão de entrada, procedimentos de emergência no local, quando e como utilizar equipamento de proteção individual, incluindo procedimentos de manutenção, cuidado, limpeza, reposição, distribuição e revisão para utilização de tais equipamentos, procedimentos de primeiros socorros, resgate e emergência em um espaço confinado, treinamentos de resgate, proteção contra incêndio e consequente eliminação do fogo, o uso do equipamento de proteção e ressuscitação e como lidar com o mau funcionamento e falhas no equipamento durante sua utilização. Então aqui tem um resumo bastante, né, facilita bastante entender qual o objetivo, né, da segurança nos espaços confinados, até pelos riscos existentes, né? Então, inclusive a gente entra aqui com uma conclusão, né, onde perde-se ainda muitas vidas em espaços confinados porque as pessoas não percebem os riscos e não são treinadas para identificá-los. Treinamento de segurança no que diz respeito à identificação, o uso correto dos equipamentos e procedimentos de segurança evitarão mais mortes e acidentes que ocorrem nestas áreas, né? Este material foi escrito para auxiliar a trabalhar com segurança no espaço confinado, porém sua leitura não o torna um especialista sem o treinamento prático necessário e a experiência, né? Então, claro, né, todas essas informações que a gente está passando aqui sobre espaço confinado não tornam um especialista, né? Até porque há necessidade do treinamento, da prática, da experiência em cima desse assunto. Tá, ok? Então, o espaço confinado é um ambiente, né, onde são realizados trabalhos e que oferece bastante risco, né? Inclusive, a gente deixou um vídeo complementar, né, mostrando aí exemplos e detalhando bastante exemplos aí de acidentes que ocorrem, os riscos envolvendo os espaços confinados, né, e os treinamentos aí para evitar a ocorrência de acidentes nesse tipo de trabalho, ok? Aqui a permissão para trabalhar. Embora em vários países o ato estipule multas e prisão para aqueles que não atendem à norma, é a intenção dos legisladores criar um ambiente de cooperação entre empregador e empregado no que tange à segurança, né? Então, até a NR, né, 33 mesmo, ela diz que a responsabilidade é mútua, tanto do empregador como do empregado. Então, é isso que os legisladores acabam objetivando, né? Os deveres do empregador garantirão que sejam fornecidos treinamentos, supervisão e procedimentos de
segurança, de modo que todo o trabalho possa ser efetuado de maneira segura e satisfatória. No entanto, em muitas indústrias a natureza do trabalho é ou pode vir a ser perigosa. Portanto, as regras de disciplina e segurança são controladas com rigidez pela gerência. Qualquer incompatibilidade no que diz respeito ao trabalho de segurança que venha a surgir entre dois grupos de empregados que estejam efetuando o serviço pode levar a acidente, se não controlado ou evitado, como por exemplo os serviços, né, de pintura, em spray, de solda, né, não podem ser efetuados ao mesmo tempo na mesma área, pois provocariam uma explosão, né? Então, lógico, né, pintura lidando com produto, né, inflamável e um trabalho a quente, que é a solda, né? E isso traz um elevado risco para o espaço confinado, né? Para controlar esse tipo de situação, os trabalhos devem ser separados ou um dos dois serviços suspenso até que o outro seja concluído com segurança. Para controlar com rigor esse tipo de conflito e manter as práticas de trabalho seguro, o sistema de permissão para trabalhar foi amplamente adotado por várias companhias do mundo. Os objetivos gerais do sistema de permissão para trabalhar são, então aqui o objetivo da permissão para realizar o trabalho em espaço confinado. Então, por exemplo, garantir que todas as etapas necessárias estejam sendo cumpridas, né, de modo a fornecer um ambiente de trabalho seguro. Outra garantia é de que todos que estiverem trabalhando tenham total conhecimento dos riscos e potenciais da natureza do trabalho e como conduzi-lo de maneira segura. E o terceiro, né, através do primeiro objetivo, evitar acidentes, lesões no pessoal, bem como danos aos equipamentos ou ao meio ambiente. Há aqui um modelo de formato do formulário de permissão a trabalhar. O formato de permissão para trabalhar varia um pouco de acordo com o tipo de trabalho efetuado pela empresa, mas o mecanismo deverá atender aos objetivos gerais acima descritos, formando um documento legal de instrução. O formato básico a seguir está simplificado, né? A gente pode considerar também exemplificado, para ilustrar os pontos que a permissão deve ser direcionada. Então, levantamento de riscos, né, e procedimentos em situações de emergência em ambientes confinados. Então, por exemplo, a descrição do trabalho, né, para efetuar um serviço de segurança, o trabalho deve ser planejado de maneira apropriada e a permissão deve incluir os seguintes detalhes: a localização da área de trabalho, quando o trabalho vai ser iniciado, o equipamento que vai ser utilizado, a descrição do trabalho, as ferramentas necessárias para a realização do trabalho com segurança e o nome do departamento da pessoa, né, solicitante que solicitou o trabalho. E os riscos identificados é um outro campo, né, o local de trabalho deve ser visitado, todos os riscos em potenciais identificados. Aqui é já um assunto diretamente ligado à APR, análise preliminar de risco, né? Então é a atmosfera segura para se trabalhar. Então é aqui que começa o levantamento, né? A atmosfera é segura? Existe risco de incêndio ou explosão? Existe risco de lesão ou morte? Existe a possibilidade de avarias nos equipamentos? Existe risco de vazamento líquido ou gás inflamável proveniente de eletricidade ativa? Tá? Então, são perguntas aí importantes, ok? Desculpe. Existe risco a outras pessoas nas proximidades do local? Existe ameaça ao meio ambiente? Tá? Então, ainda dentro da análise de risco, né? Essas perguntas tornam-se importantes. Outro campo aqui seriam as precauções de segurança. Então, por exemplo, tendo sido identificados os riscos, as etapas devem ser cumpridas, né? Todas as etapas, né? A fim de garantir a segurança no ambiente de trabalho, assim como as tarefas envolvidas que possam incluir, né? Então, por exemplo, isolamento de condutores de combustível são procedimentos necessários, isolamento dos equipamentos, a existência de extintor de incêndio, caso necessário, inspeção contra fogo, circulador de ar, andaime, placas de proibida entrada, isolamento da área, iluminação, isolamento de pontos de eletricidade, condutores elétricos, cobertor para incêndio, teste de gás, purificação de nitrogênio, bote de segurança, pessoal de prontidão, placas, né, contendo a proibição de fumar, pulverizador, detector de incêndio isolado, né? Então a lista não está completa, porém como
né? Fica aí como exemplo, ok? Outro item é com relação aos EPIs, né? Proteção individual. Então, o equipamento, arreio de corpo inteiro, equipamento autônomo, colete salva-vidas, roupa de proteção química, máscara de solda, botas, respirador, medidor. Tá? Então, exemplos aí relacionados a EPI. Outro campo seria o número do certificado de isolamento, né? Os tipos de isolamento para garantir a segurança do trabalho, onde ser executado deve ser designado através de certificado de isolamento. A pessoa a cargo de isolamento deve ser autorizada e poder assinar, né, declarando que cada isolamento foi feito corretamente, né? Tal procedimento atua como uma remissão de citação para a pessoa que estiver executando o serviço. Permanece ativo pelo período de duração da permissão, né? Então o certificado de isolamento. Aqui o teste, né, de gás, para garantir que a atmosfera está livre de gás explosivo ou, né, ou tóxicos, ou pelo menos saber o nível, né, do oxigênio, se está normal. Então é importante também essa medição que seja anotada, né, na permissão, né, os resultados têm que estar contidos na permissão, e periodicamente tem que ser realizado, né, ok? E fora o pessoal, né, que executa o trabalho tem que estar treinado também para utilização, para medição, né, para medição do nível de contaminante, ok? As aprovações, né, sendo completadas as etapas, aí se está sendo aprovada a execução do serviço ou não, se está em conflito ou não, ok? Outro campo aí de aprovação, né, ciência. Aqui sobre a aceitação, né? O supervisor, o chefe da seção, a pessoa que vai executar o serviço, né, assina a permissão, autorizando a realização da tarefa, né, onde tem a declaração, li a permissão, entendi a abrangência do trabalho, né, aceito a responsabilidade da tarefa, tá? A permissão emitida, verifiquei o local de trabalho, as condições de permissão foram atendidas, estando espaço seguro para que o serviço seja executado, né? Então aqui são as autorizações, a revalidação, né? Normalmente é válida somente de acordo com a NR33 para cada entrada de espaço confinado, se o trabalho tiver que continuar, tal. A permissão quando é suspensa, né? É importante nessa etapa que o certificado de isolamento e a permissão sejam grampeados juntos. Então a autoridade da emissão, né, como de execução, deve assinar abaixo, né? Em caso de suspensão, tá? E a permissão completada. Então aqui são né, o que pode acontecer: a emissão da permissão, revalidação, permissão suspensa e a permissão completada, né, onde uma vez completado o serviço e o local estando seguro, a permissão pode retornar e ser assinada. Pode ser solicitados testes adicionais para confirmar o trabalho, como por exemplo teste de vazamento, checagem de durabilidade pneumática e outros mais, ok? Então é isso aqui, né, vem um resumo sobre a situação de emergência, o supervisor de entrada com a competência e a responsabilidade dele, né? Então no local da emergência, proceder à análise da situação, solicitar apoio quando necessário, de meios internos à empresa ou externos, tais como Corpo de Bombeiros, CETES, Serviço de Gás, Esgoto, Eletricidade, SAMU, decidir a linha de trabalho, coordenando os trabalhos de resgate. Então essa é a competência do supervisor, enquanto que o vigia de entrada compete assessorar o supervisor nas suas atribuições, verificar as condições de segurança no local para atuação tranquila de resgate, e ao restante, né, dos operadores não envolvidos na emergência compete providenciar o material que vai ser utilizado e transportá-lo até o local do sinistro, auxiliar o isolamento do local, outras atribuições que o supervisor determinar. A equipe mínima de trabalho em ambiente confinado é de 2 mais 1, ou seja, o trabalhador mais o vigia e mais um que é o supervisor, onde a função de vigia de entrada em ambiente confinado pode ser exercida pelo supervisor de entrada. Porém, no momento dos trabalhos no ambiente confinado, o supervisor que estiver desempenhando a função de vigia deixará de realizar as atividades inerentes à função do supervisor de entrada. Isso deixa o trabalho, de certa forma, crítico, né? Ok? Tranquilo até aí, sem novidade, tá? Então aqui a gente
passou bastante informação, bastante também resumida, até porque tem assuntos que não é necessário, não há necessidade de a gente aprofundar, é para nível de conhecimento e saber, né? A gente falou aí como o que é previsto na NR, algumas exigências da NR 33, mas, né, claro que a gente foca aí um pouco na situação de emergência, como é o que a gente está comentando agora dentro das funções, né? As responsabilidades do supervisor, do vigia, né? E dos operadores. Aqui, dentro da emergência, exploração, análise da situação e sinalização, né? Então, os materiais utilizados para sinalizar o local, os cones, tais como cones, fitas zebradas em amarelo e preto, cabos de isolamento. Ao chegar ao local, o supervisor e mais um auxiliar iniciarão o reconhecimento do local, onde serão observados os seguintes fatores, né? Então, aqui já dentro de uma emergência. Existência de vidas em perigo? Há, né? Caso não há, vai ter uma outra estratégia para o atendimento da emergência. Caso há, né, a estratégia vai ser direcionada para a retirada de perigo, né, para a eliminação de perigo. Tipo de material que está envolvido na emergência, a área que está sendo atingida, análise do risco de explosão, a possibilidade de propagação de gás, contaminante ou combustão, o volume do gás, contaminante ou combustão, outros riscos possíveis, as formas de acesso para o resgate ou combate a incêndio, desligar, né, o procedimento de desligar a energia elétrica como primordial quando houver incêndio e acionar o corpo de bombeiro quando a situação estiver fora de controle. Tá? Então, os principais procedimentos aí dentro de uma emergência, além disso, né, a necessidade de analisar toda a situação envolvida ali, o cenário, né. Agora, com relação ao salvamento de vítimas, né, importante a localização da emergência, os aspectos físicos do local com relação às condições que possam interferir com fios elétricos, tá? A natureza da ocorrência, se é incêndio, se é explosão, se é fumaça, se é vazamento somente de gás, o risco de propagação, de explosão ou de colapso de componentes da edificação, telhados, paredes, incêndio entre si, né? Natureza, volume, fumaça, local envolvido, material combustível, área de maior envolvimento, localização, as condições atmosféricas, né? O vento, sua direção, intensidade e temperatura também acaba sendo um fator importante ali, né? Até porque dependendo da direção do vento, né? Pode jogar, né? Enviar gases para outros pontos do ambiente, do espaço, ok? Até com relação à sua direção, o risco de uma propagação. Aqui os meios disponíveis, né? Pessoal, equipamento e suprimentos de cilindros de ar, ok? A decisão e ordens, após dispor de uma lógica e examinados os riscos que a emergência oferece, bem como os meios disponíveis para controlá-la, deverá o supervisor de entrada chegar a uma conclusão sobre os objetivos a serem atingidos e as ações que deverá pôr em prática para alcançá-los, né? Então o supervisor nessa hora tem um papel fundamental, né, dentro dessa análise para realizar ali o procedimento de resgate. As ordens devem ser de maneira clara e objetiva, nunca o supervisor deve dar duplo sentido às mesmas, a atenção imediata deverá ser dada às vítimas do local, considerando vítima do lado externo do espaço confinado, dar o suporte básico de atendimento, vítima no interior do espaço confinado, adentrar com equipamento de proteção respiratória, né? Então vítimas no interior, né? Ela está exposta aos contaminantes, bem como o supervisor. E o cilindro ou máscara reserva, né? Essa máscara reserva justamente para utilizar na vítima e retirar a vítima para o atendimento básico do lado externo. A idade, sexo e condições físicas dos ocupantes do ambiente confinado influem consideravelmente nas operações
de salvamento. Deve-se evitar que as pessoas salvas retornem ao local sinistro sob qualquer pretexto, assim como impedir que elementos não treinados penetrem no interior do espaço confinado, a fim de auxiliar no salvamento, expondo-se a situações perigosas para as quais não está preparado, né? Então, não pode pessoas não preparadas adentrar o espaço confinado com risco aí de vida, né? Tá ok? É fundamental o horário da ocorrência. No período noturno há maior dificuldade para os trabalhos de salvamento, né? Onde há necessidade até de se preocupar aí com iluminação. Devemos estar atentos para o fato de que estamos lidando com salvamento de vítimas em espaços confinados. Portanto, o supervisor somente poderá adentrar o local da seguinte forma: nunca adentrar sozinho no ambiente sinistrado, sempre utilizar o EPI, né, o equipamento de proteção individual, e o EPR, equipamento de proteção respiratória, e utilizar o cabo-guia e HT. Né? Então, um procedimento básico aí para esses procedimentos de resgate, né? Lembrar que os procedimentos de ventilação natural é importantíssimo, né? Então, tanto a ventilação natural horizontal como a vertical, né? A horizontal abrindo, né, portas de entrada para trocas de ar, né? E a vertical através de abertura de teto para a saída dos gases, tá? E abrindo uma porta para a entrada de ar fresco. A ventilação forçada, né, utilizando os métodos e equipamentos para renovação do ar com o uso de exaustores ou jato d'água em chuveiro com 90% de jato lançado próximo à porta de dentro para fora do espaço confinado, ok? Vantagem da ventilação, né, que é a retirada do calor e retirada dos produtos tóxicos. A ventilação facilita o trabalho da equipe em atingir seus objetivos, ou seja, atingir o local sinistrado no menor tempo possível e resgatar as vítimas presas. Tá? Então, aqui, né, estamos tratando aí sobre o atendimento de emergência em espaço confinado. Aí a necessidade da inspeção final, né, após a mesma retirada de vítimas, né, a necessidade de inspeção final para saber se ainda permanece vazamento ou o ambiente contaminado. Então verifica as condições finais de segurança do local. Na inspeção será verificado se ainda há necessidade de escoamento de água, remoção dos escombros e limpeza. Problemas que podem surgir: choques elétricos, né? Então, atenção no desligamento de energia elétrica, conferência de materiais, né, concluídos os trabalhos, a equipe deve recolher e conferir todos os materiais. Aqui as funções: supervisor de entrada, né, então ele desempenha as principais funções em espaço confinado, que é a emissão da permissão de entrada, teste de conferência de equipamentos, garantir os serviços de emergência e salvamento estejam disponíveis, cancelar os procedimentos de entrada e trabalho quando necessário, encerrar a permissão de entrada. O supervisor pode desempenhar a função de vigia. Já o vigia de entrada, né, controlar a quantidade precisa do número de trabalhadores, permanecer fora do espaço confinado, adotar os procedimentos de emergência, né, ele que aciona a equipe de salvamento, seja ela pública, né, de fora ou privada da própria empresa, opera os movimentadores de pessoas, ao sinal do alarme, né, perigo, né, ele que dá a ordem de abandono do espaço confinado. O vigia não pode realizar qualquer outra tarefa que comprometa a sua função principal, que é o monitoramento e proteção dos trabalhadores autorizados. Okay? Em atmosferas imediatamente perigosas à vida ou à saúde, né, IPVS, o espaço confinado tem que ser adentrado com equipamento de proteção respiratória somente com pressão positiva ou com respirador de linha de ar comprimido com cilindro auxiliar, que é o carona. A gente já havia comentado isso e estamos reforçando aqui. Tá? A capacitação para trabalhar em espaço confinado, né? Então o trabalhador deve estar capacitado para realizar o trabalho conforme a ANR, deve desenvolver e implantar programas de capacitação em seguintes situações: mudança dos procedimentos. Aqui então é o que está previsto na capacitação, né? Desenvolve e implanta um programa de capacitação,
né, de acordo com esses procedimentos, e periodicamente a cada 12 meses, né, os trabalhadores autorizados e os vigias devem receber essa capacitação. A capacitação dos operadores, né, aqui é o que é previsto nessa capacitação, conforme previsto na NR33, onde a carga horária para os operadores é de 16 horas e o de supervisor é de 40 horas, ok? Ao término, então, né, do treinamento, né, emitido um certificado, né, de treinamento, ok? Contendo as principais informações, e a cópia, né, tem que ser arquivada na empresa. Aqui o equipamento de respiração autônoma, né, PA54, tá? Um dos equipamentos pode ser usado, né, que é usado aí como equipamento autônomo. Então aqui mostrando que os cilindros né, a sua capacidade é de 200 bar e o volume igual a 7 litros e os seus principais componentes, ok? A PA93 também, né, a mais usada, essa PA54 é mais antiga, dificilmente, né, a gente vai encontrar essa PA. Já a PA93 é a mais usual, né? Aqui tem o detalhamento dos componentes, aqui a sua pressão, né? Aqui a conversão de algumas unidades de bar para PSI, autonomia do cilindro, como que é calculado, né? O tempo de autonomia, né? Até a gente né, faz o cálculo através da TA. TA é igual a P vezes V sobre C, que C é o consumo. Então, né, pressão vezes volume dividido pelo consumo vai chegar ao resultado do tempo de autonomia, né? Então, na fórmula devemos trabalhar sempre com a pressão convertida para bar. O alarme tocará com 50 bar ou 750 PSI, podendo haver uma pequena variação, mais ou menos 10 na escala utilizada. Então, aqui é a fórmula para cálculo de autonomia do cilindro de EPR. Os cuidados gerais, né, com relação aos cilindros, não armazenar, né, os cilindros vazios, né, não cachimbar em piscinas, tá? Não mandar para recarga totalmente vazios devido ao risco de umidade e ferrugem, evitar pancadas, abrasões, chamuscamento excessivo, corrosão interna e externa quando de aço, inspecionar deformações anormais, barulho de fragmentos. Então, alguns cuidados aqui, né, com relação ao cilindro, o seu registro, né, a utilizar, abrir até o fim e fechar 2 voltas com tal manobra. Higienização das máscaras, a importância de higienização, tá? Então cita que até a simples higienização com água e sabão é o suficiente, e secar a sombra, né? Nunca deixar ele exposto, né? Não deve se utilizar qualquer produto de limpeza como álcool, solvente. Ok, eu estou resumindo aqui, né? Falando somente as principais informações. Né? Aqui quanto à colocação do EPI e EPR, né, ele fala da necessidade do treinamento, né, do melhor procedimento para a colocação de forma mais rápida e segura, ok? Teste de vedação e exalação, lembrar que é necessário, né, para saber se a vedação está ocorrendo, ok? Aqui a recarga do cilindro, né? Marcar no manômetro a pressão de 200 bar ou 3.000 PSI, leituras inferiores a 150 bar, diminui o tempo de autonomia do conjunto e indica uma nova necessidade de uma nova recarga. A conferência diária, né, que deve ser realizada em todos os dispositivos, ok? E situações de risco, né? Fim do ar respirável, sancionamento do alarme, soltura de válvula demanda, tal, término do ar respirável durante a saída do local gasado, colocação então ele fala aqui sobre a necessidade de utilização do cabo-guia, a rota de fuga, né? Ok? E o teste de consumo, né? Sabemos que a idade, peso de estatura, o condicionamento físico aqui é com relação no cálculo da autonomia, né? Quando você
define lá a letra C da fórmula que a gente falou, que é TA igual P vezes V dividido por C. Né? Esse C ele vai variar de acordo com a estatura, porte físico, condicionamento. Né? Em média a gente utiliza aí, né, no cálculo em média 40, 50 litros por minuto, né, de consumo de ar respirável. Ok? Então é uma fórmula fácil de calcular, tá? Onde, né, você coloca aqui a pressão do cilindro que é existente, então se ele está com 200 ou 150 bar, o volume que é sempre fixo, né, vai ser 7 litros, dividido então pelo consumo, em média aí a gente coloca entre 40 e 50 bar, que é o consumo médio aí, né, nunca... Claro que é possível reduzir isso de acordo com o condicionamento físico, quanto mais reduzir, mais tempo haverá de autonomia, tá? Mas em média 40 a 50 litros por minuto de consumo, ok? Então é isso, tá? Que a gente tinha para comentar, tá? Aí a gente seguiu o nosso roteiro, né, da aula anterior, definição, responsabilidades, medidas de técnicas de prevenção, as medidas administrativas, permissão de entrada, medidas pessoais. Hoje falamos sobre a NBR 14606, os objetivos, acesso ao tanque instalado, né, o checklist, né, da lista de verificações, tá? E com isso a gente conheceu aí a NR sobre as medidas operacionais, a NBR 14606, né? É isso por hoje. Até breve. Obrigado.